Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. E nessa edição do Consciência Revolucionária faremos a leitura da página 12 do especial Fidel, da edição 339 do jornal A Verdade. E hoje faremos a leitura da matéria O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Dando um breve adendo, justamente em comemoração ao centenário do nascimento do Fidel Castro, em agosto de 1926, A Verdade está fazendo publicações, a partir da edição 339, com páginas especiais dedicadas justamente a esse grande revolucionário que foi o Fidel Castro. E justamente nessa matéria em específico, a gente vai estar fazendo a leitura de alguns trechos da histórica Segunda Declaração de Havana, de 4 de fevereiro de 1962. E como a própria matéria também vai trazer, esses trechos dessa declaração também soam em diversos aspectos extremamente atuais ao momento que estamos vivendo atualmente. E um último pequeno parêntese só para a gente falar que as edições Manuel Lisboa publicaram esse texto na íntegra no livreto Discursos Revolucionários, de Fidel Castro. O movimento dos povos dependentes e colonizados é um fenômeno de caráter universal, que agita o mundo e marca a crise final do imperialismo. Cuba e a América Latina fazem parte do mundo. Os nossos problemas fazem parte dos problemas que surgem na crise geral do imperialismo e da luta dos povos colonizados. O choque entre o mundo que nasce e o mundo que morre. A odiosa e brutal campanha desencadeada contra a nossa pátria expressa o esforço desesperado e inútil que os imperialistas fazem para evitar a libertação dos povos. Cuba fere o imperialismo de maneira especial. O que é que se esconde atrás do ódio yankee à Revolução Cubana? O que explica racionalmente a conspiração que reúne, sobre o mesmo propósito agressivo, a potência imperialista mais rica e poderosa do mundo contemporâneo e as oligarquias de todo um continente, que juntas supõem representar uma população de 350 milhões de seres humanos, contra um pequeno povo de apenas 7 milhões de habitantes, economicamente subdesenvolvido, sem recursos financeiros nem militares, para ameaçar nem a segurança nem a economia de nenhum país. O que os une e o que os estimula é o medo. O que o explica é o medo. Não o medo da Revolução Cubana, o medo da Revolução Latino-Americana. Não o medo dos trabalhadores, camponeses, estudantes, intelectuais e setores progressistas das camadas médias que tomaram de modo revolucionário o poder em Cuba, mas sim o medo que os trabalhadores, camponeses, estudantes, intelectuais e setores progressistas das camadas médias tomem de modo revolucionário o poder dos povos oprimidos, famintos e explorados pelos monopólios yankees, pela oligarquia reacionária da América. O medo de que os povos saqueados do continente arrebatem as armas dos seus opressores e se declarem, como Cuba, povos livres da América. Esmagando a Revolução Cubana, creem que vão dissipar o medo que os atormenta e o fantasma da Revolução que os ameaça. Liquidando a Revolução Cubana, creem que vão liquidar o espírito revolucionário dos povos. Acreditam em seu delírio que Cuba é exportadora de revoluções. Nas suas mentes de empresários e agiotas apavorados, existe a ideia de que as revoluções podem ser compradas ou vendidas, alugadas ou emprestadas, exportadas ou importadas, como uma mercadoria qualquer. A marcha ascendente da humanidade não se detém, nem pode ser detida. As forças que impulsionam os povos, os verdadeiros construtores da história, determinadas pelas condições materiais da sua existência e pela aspiração às metas superiores de bem-estar e de liberdade, que surgem quando o progresso do homem no campo da ciência, da técnica e da cultura o tornam possível. São superiores à vontade e ao terror de que lançam mão as oligarquias dominantes.
As condições subjetivas de cada país, isso é, os fatores da consciência, da organização e da direção, podem acelerar ou atrasar a revolução segundo seu maior ou menor grau de desenvolvimento, mais cedo ou tarde, em cada época histórica. Quando as condições objetivas amadurecem, a consciência é adquirida, a organização é alcançada, a direção surge e a revolução produzida. Em muitos países da América Latina, a revolução hoje é inevitável. Esse fato não é determinado pela vontade de ninguém, está determinado pelas espantosas condições de exploração em que vive o homem americano, desenvolvimento da consciência revolucionária das massas, a crise mundial do imperialismo e o movimento universal da luta dos povos subjugados. A inquietude que hoje se registra é sintoma inequívoco de rebelião. Agitam-se as entranhas de um continente que foi testemunha de 4 séculos de exploração escrava e feudal do homem, desde os seus habitantes nativos e os escravos trazidos da África até os núcleos nacionais que surgiram depois, brancos, negros, mulatos, mestiços, indígenas, que hoje compartilham o desprezo, a humilhação e o jugo yankee, assim como compartilham a esperança de um amanhã melhor. Os povos da América Latina se libertaram do colonialismo espanhol no início do século passado, mas não se libertaram da exploração. Os proprietários de terras feudais assumiram a autoridade dos governantes espanhóis. Indígenas seguiram em penosa servidão. O homem latino-americano, de uma forma ou de outra, continuou escravo, e a mínima esperança dos povos sucumbiram sob o poder das oligarquias e a correria do capital estrangeiro. Essa foi a realidade da América, com uma ou outra nuance, com uma ou outra variável. Hoje, a América Latina se encontra sob um imperialismo mais feroz, muito mais poderoso e mais impiedoso que o Império Colonial Espanhol. E, diante da realidade objetiva e historicamente inexorável da Revolução Latino-Americana, qual é a atitude do imperialismo yankee? Preparar-se para travar uma guerra colonial com os povos latino-americanos. Criar o seu aparato de força, seus pretextos políticos e os instrumentos pseudo-legais assinados com os representantes das oligarquias reacionárias para reprimir a sangue e fogo a luta dos povos latino-americanos. A intervenção do governo dos Estados Unidos na política interna dos países latino-americanos tem vindo a ser cada vez mais aberta e desenfreada. O dever do revolucionário é fazer a revolução. É sabido que na América e no mundo a revolução vencerá, mas não é para os revolucionários se sentarem à porta das suas casas para verem o cadáver do imperialismo passar. Cada ano em que se acelera a libertação da América significará milhões de crianças salvas para a vida, milhões de inteligências salvas para a cultura, infinitos caudais de dor que os povos se livrarão. Mesmo que os imperialistas yankees preparem para a América um drama de sangue, não serão capazes de esmagar as lutas dos povos. Despertarão contra eles próprios o ódio universal, e será também o drama que marcará o declínio do seu sistema voraz e troglodita. Nenhum dos povos da América Latina é fraco, porque faz parte de uma família de 200 milhões de irmãos que padecem das mesmas misérias, nutrem os mesmos sentimentos, têm o mesmo inimigo. Sonham todos com um mesmo destino melhor e contam com a solidariedade de todos os homens e mulheres honrados do mundo inteiro. Por maior que tenha sido a epopeia da independência da América Latina, por mais heróica que tenha sido aquela luta, a geração dos latino-americanos de hoje se confronta com uma epopeia ainda maior e mais decisiva para a humanidade. Porque aquela luta foi para se libertar do poder colonial espanhol, de uma Espanha decadente, invadida pelos exércitos de Napoleão. Hoje é a luta pela libertação da metrópole imperial mais poderosa do mundo, da força mais importante do sistema imperialista mundial, e para prestar à humanidade um serviço ainda maior que aquele que prestaram os nossos antepassados. Mas essa luta, mais do que aquela, a farão as massas, a farão os povos que vão desempenhar um papel muito mais importante do que então. Os homens, os dirigentes, importam e importarão nessa luta menos do que importaram naquela. Essa epopeia que temos diante de nós vão escrevê-la as massas famintas de indígenas
de camponeses sem terra, de trabalhadores explorados. Com escrevê-la, as massas progressistas, os intelectuais honestos e brilhantes que tanto abundam nas nossas sofridas terras da América Latina. Luta de massas e de ideias, epopeia que levarão adiante os nossos povos, maltratados e desprezados pelo imperialismo, os nossos povos desconhecidos até hoje, que já começaram a tirar-lhe o sono. Considerava-nos rebanho impotente e submisso, e já começa a ter medo desse rebanho, rebanho gigante de 200 milhões de latino-americanos, de que o capital monopolista Yankee já adverte aos seus coveiros. Porque essa grande humanidade disse basta e começou a andar, e a sua marcha de gigantes não será mais detida até que conquistem a verdadeira independência, pela qual já morreram mais de uma vez inutilmente. Agora, em todo caso, os que morrerem morrerão como os de Cuba, os de Playa Girón, morrerão por sua única, verdadeira e irrenunciável independência. Pátria ou morte, venceremos. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas, e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.